Oi, eu sou o William e no Vivendo de Jogo eu ajudo jogadores a se tornarem empreendedores. Hoje a gente vai bater um papo então aqui junto com o Ricardo. Então, na nossa primeira pergunta, eu gostaria que tu me apresentasse, se eu não conhecesse a Ludopédia, né, ainda, o que é a Ludopédia? O que faz a Ludopédia? Bom, a Ludopédia, ele é um ecossistema completo, ele é um site sobre board games, né, jogos de tabuleiro analógicos e atualmente nós estamos ampliando para RPG também. Então, dentro desse site, dentro dessa plataforma, nós temos várias funcionalidades. Entre cadastro de jogos, tem um catálogo de board games e RPGs. Então tem fichas de jogo onde possuem descrição, informações sobre esse jogo, como quantidade de jogadores, duração, designers, artistas, editoras, todo mundo que trabalhou naquele produto. Linkado ao jogo também temos a biblioteca de vídeos, imagens e arquivos, né, onde as próprias editoras ou os usuários sobem esse conteúdo inerente àquele jogo, àquela ficha. Além disso, nós temos um fórum onde ele é aberto à comunidade, então, onde o pessoal discute análises, estratégias, o próprio mercado em si. Tem um conteúdo bem vasto lá no fórum. Listas de jogos, onde o pessoal faz aquelas listas de top 10 jogos familiares, top 10 jogos de guerra, enfim, feito por usuários. O ranking, onde principalmente quem inicia no nicho, né, no hobby, quando ele começa a entender esse mundo, quando ele descobre essa quantidade de produtos no mercado que fala, nossa, onde estava tudo isso que eu não conhecia até hoje? Uma das funcionalidades mais procuradas por novos jogadores é o ranking. Então, como a oferta é muito grande, o ranking ele serve como um direcionador da própria comunidade, fala, olha, esses são os 100 melhores jogos aqui na média, então comece por aqui. É uma boa ferramenta para quem está começando no hobby, né? Nós temos o cronograma de lançamentos dos jogos, então se você olhar o cronograma, tem lá o que foi lançado esse ano, qual que é a previsão, o que está em pré-venda, o que está em financiamento coletivo, tem toda a tabela de lançamentos e o cadastro de partidas. Tem muita gente que gosta de cadastrar as partidas para ter gráficos, resumos de quantas horas eles jogaram, quantos jogos eles jogaram, enfim. E hoje a Ludopédia, ela é o maior site de board games da América Latina e da língua portuguesa. Falo da língua portuguesa porque a gente tem uma comunidade boa de Portugal que frequenta a Ludopédia também. Atualmente nós temos mais de 5 milhões de views mensais. Tem muita gente acessando, tanto registrada quanto não registrada. O acesso diário lá é muito grande. Além do site, tem o Prêmio Ludopédia, onde premiamos os jogos lançados no mercado nacional, tanto com produtos traduzidos de fora, quanto com jogos feitos por designers nacionais. E o prêmio ele é reconhecido no mercado nacional e internacional. Então, onde nós oferecemos o selo, o certificado e ele ajuda a fomentar o hobby, né? A esquentar o hobby. É sempre bom ter um prêmio em qualquer ramo de negócio. Muito legal essas coisas e até me surgiu uma dúvida aqui enquanto tu falava, que, né, a Ludopédia é um dos maiores sites hoje, a gente sabe, assim, é o maior site, né, que nem tu diz, da América Latina, não sabia desse dado, mas eu sabia que ele, em número de acessos e tal, ele tava muito acima de todos os outros, até por ser uma Wikipédia dos jogos de tabuleiro, né, assim que quando eu vou apresentar a Ludopédia pra uma pessoa leiga que ainda não conhece o que é, né? Então, dizem, cara, lá tem tudo que tu precisa pra jogar, pra saber. Então, realmente isso. Uma das dúvidas, assim, até que eu queria que tu contasse aqui pra nós hoje, é como é que foi esse início, porque eu tava lá também nos fóruns de e-mails do Yahoo, lá, vendo os posts na Redomanet, da Redomanet, eu sempre ficava Redomanet na minha cabeça, porque, sei lá, eu li francês a primeira vez, não conseguiu sair, mas da Redomanet, né? Acompanhei todo esse início, vi o crescimento de vocês, achei, assim, fantástico, mas conta, assim, como é que foi esse início, de onde é que a gente saiu lá de alguns amigos se juntando pra fazer um fórum ali de programadores pro maior site de jogos de tabuleiro da América Latina? Cara, e não foi nada programado, ele surgiu assim naturalmente. Nós criamos a princípio um blog, que era o Redomanet, para contar de jogatina, fazer alguma análise de jogos. Isso foi em 2011 e já lançamos o podcast, que é o Ludocast, naquele mesmo ano de 2011, e se eu não me engano foi o primeiro sobre board game no Brasil. Nós ficamos de 2011 até 2015 com o podcast, depois nós precisamos parar o podcast porque não tinha condição de tocar o site pelo crescimento, né, da plataforma e gerar conteúdo, então a gente teve que fazer uma escolha. Então a escolha foi administrar o site. Em 2011, com o blog Redomanet, depois virou um fórum, e o fórum era de uma plataforma já construída, código todo baixado da internet, e a gente não tinha muita customização. E aí nós decidimos desenvolver uma plataforma com código próprio. E essa plataforma, que é a Ludopédia, foi lançada em 2013. Nós nos inspiramos
inspiramos muito no BGG, que é o maior site de board game do mundo, né? Ele na língua inglesa, e nós pensamos, poxa, vamos fazer algo parecido na língua portuguesa, porque não existia. E por mais que a gente fale, mas você ter os jogos em inglês, ter um site em inglês, como é o BGG, incentiva o pessoal a aprender inglês, a gente sabe que na prática não é bem assim. Tem muita gente que não entrou no hobby justamente pelo idioma. E esse foi um dos objetivos de nós montarmos a Ludopedia, de facilitar a entrada de novos jogadores no hobby, inclusive disponibilizando traduções de manuais, traduções de cartas no site. Então tinha um grupo lá que fazia essas traduções e naquela época não existia a quantidade de jogos lançados como existe hoje, né, aqui no Brasil. E os jogos eram importados, tudo no idioma inglês, quando não alemão. E as traduções disponibilizadas na Ludopedia em 2013 ajudou muito a entrada de jogadores pro hobby. E esse foi o nosso objetivo. Não, mas foi bem legal mesmo. Eu lembro do lançamento da Ludopedia e eu era, na época, ainda contra a Ludopedia, porque eu sou muito fã do BGG, né? Daí eu ficava assim, não, lá no BGG tá melhor, não sei o que, sabe? Ficava nessa coisa e não tinha comparativo e não tem porquê, né? Até depois de toda a minha caminhada dentro dos board games e tal, dentro do hobby, eu acabei, hoje eu uso a Ludopedia como fonte, porque assim, lá tá realmente o retrato de como é que é os board games no Brasil, né? Porque o BGG, ele reflete muito como é que é o top 100 e tal, o top 10 dos Estados Unidos, né? Ou a nível Estados Unidos e Alemanha, né? Porque ali tem bastante gente dos dois países. E a Ludopédia, ela mostra pra nós aí como é que tá no Brasil. Tanto que o censo Ludopédia, pra mim, é uma das informações mais valiosas que o site gera. Eu até tinha feito bem no início da Lens, em 2012, eu fiz um censo do perfil dos jogadores de jogos de tabuleiro. E na época, falei lá com o Kaká, saí na Ludo Brasil Magazine que tinha, sabe? Um rolezão assim pra conseguir 500 pessoas respondendo essa pesquisa. E por muito tempo foi o único dado que tinha aberto ao público sobre esse mercado. E daí quando vocês vieram trazendo, né, o censo Ludopédia, os prêmios e movimentando o cenário, isso ajudou bastante a organizar essa informação que antes estava dispersa ou estava até mesmo em inglês no BGG, né? Então se tu queria achar uma regra traduzida, tu tinha que ir lá no BGG e procurar nos fóruns em inglês, e a gente sabe que no Brasil a barreira do inglês ela é muito alta, então parabéns pelo trabalho de vocês, né? Fazendo uma outra pergunta também sobre os criadores da Ludopédia, tu não é o único criador, né? Então existem outros, se tu puder apresentar também eles, e o que vocês fazem hoje, se hoje vocês vivem só da Ludopédia, assim, como é que é o background de cada um dos criadores da Ludopédia? Nós somos em três, são 3 sócios, sou eu, o Emerson e o Vegeta. Então o nome dele é Carlos, mas é conhecido como Vegeta, né? E nós 3 somos de TI, então o Emerson e o Vegeta, eles fizeram a faculdade de sistemas e eu trabalho com o Emerson. Então o ponto de ligação foi o Emerson aí que me apresentou ao Vegeta. E nós começamos jogando e teve uma sinergia, uma amizade muito, muito bacana no início e que a gente mantém até hoje. Os 3 trabalham em grandes corporações, né, na área de TI e continua assim até hoje. O nosso trabalho na Ludopedia ele é feito pós-expediente, então é à noite, de madrugada, final de semana, onde nós tocamos o site. Ele tem muita coisa automatizada, então ele praticamente anda sozinho. E nós temos um estagiário hoje na equipe, onde ela cuida da central de atendimento, né, do Fale Conosco, que tem muita demanda. E nós temos contratado também a parte de mídias sociais. Fora nós 3, temos esses 2 pilares. E contratamos também uma pessoa para fazer a Ludonews, né, que são as novidades do mercado. A Ludopédia como modelo de negócio, falando assim das fontes de receita, porque a gente sabe, ou para quem não sabe, né, quando um site ele tem muitos acessos, como é o caso da Ludopédia, tem que estar contratando servidores cada vez mais fortes para manter esse site no ar, né? Porque hoje se 5 milhões de pessoas resolvem acessar o meu site, o vivendodiogo.com.br, ele vai cair, né? Não tem jeito. Como é que a Ludopédia, a gente sabe que existem lá a área de leilões, agora o Ludo Store, mas como é que ela gera dinheiro, assim, pra se manter? Ela é uma empresa, vamos dizer assim, lucrativa também? Ou você consegue tirar alguma coisa dela? Ou vocês estão num momento de reinvestimento? Porque eu vejo que a Ludopédia tá sempre crescendo. Como é que funciona, assim? Hoje, o faturamento da Ludopédia, ela acontece de 3 formas. O primeiro dele é publicidade. Então, geralmente, editoras divulgando seus produtos, financiamentos coletivos. Nós temos áreas dentro do site, ou na home, ou nas áreas internas, onde é comercializado banners para as editoras. Então, isso é uma fonte de renda.
Nós temos a publicidade gerada pelo Google, pelo AdSense, em cima do page view da Ludopedia. Apoiadores, então a parte de apoiadores, onde nós temos um rendimento mensal e nós oferecemos sorteios de jogos, camisetas exclusivas, leilões exclusivos a partir de R$10 de jogos lacrados somente para os apoiadores. Então eles têm alguma vantagem em ser apoiadores e essa é uma renda fixa para nós. A renda dos apoiadores é a única renda que a gente pode olhar para o mês seguinte e falar, isso aqui é garantido, isso nós temos. Porque eu tenho o pagamento ele já supre a necessidade do mês seguinte. E tem o Marketplace, ele é dividido em dois atualmente. Nosso desejo e até por sobrevivência a gente manter somente o pagamento seguro, porque o que acontece? Quando você usa o pagamento seguro, é o melhor meio para o comprador. É onde o comprador sente a maior segurança, é onde se acontecer algum problema a Ludopedia pode atuar. Então a gente tem uma reserva, o jogo foi desviado pelos correios, o jogo sumiu, o vendedor não entregou o jogo está com defeito, eu quero devolver. Com o pagamento seguro nós atuamos. Então nós temos toda a condição de fazer a atuação, inclusive ele libera para o comprador o pagamento em boleto e o pagamento em cartão de crédito em até 12 vezes, que é uma facilidade hoje em dia, né? E a comissão já é descontada no repasse do dinheiro para o vendedor. Então, a maioria dos vendedores que usam esse modelo de marketplace é pessoa jurídica, então são os lojistas, né? E tem algumas pessoas físicas que viram vantagem nesse modelo, porque realmente ele já sai com a etiqueta do correio impressa, aquela declaração de conteúdo, a pessoa não se preocupa em ter que abrir um anúncio, sei lá, no Mercado Livre, em outras plataformas depois para negociar, e o comprador ele procura os anúncios dessa forma. Fora o marketplace, nós temos aquele outro modelo de mercado onde é pessoa física com pessoa física e o modelo de cobrança ele é feito a combinar. Então o comprador e o vendedor eles combinam como será feito esse pagamento e a gente tem um fechamento mensal onde o vendedor ele paga a comissão para a Ludopedia, né? Então nesse fechamento. O que acontece nesse modelo de negócio e atualmente se agravou e a gente viu com o isolamento, né? Com todo esse cenário que nós tivemos em 2020, foi o aumento da inadimplência. Como a comissão é paga posterior ao fechamento, nós temos até 40% de inadimplência. E isso afeta nosso faturamento, né? Então, quando você usa um modelo do pagamento seguro, é uma renda garantida. O modelo de comissão, o pagamento posterior de comissão, não tem nada garantido. Inclusive, tem usuários que eles deixam a conta ser bloqueada porque está devendo, cria outro usuário e faz novas vendas. Isso fica um círculo vicioso, né? Então a gente não tem como controlar. Então nós temos aí para o futuro novos usuários não utilizarem o mercado normal, só utilizarem o mercado pagamento seguro. É aquele negócio, por causa de poucos, todos sofrem, mas não tem jeito. Eu vendi agora, há pouco tempo, muitos jogos pela Ludopedia, né? Usei o pagamento seguro e num grupo que eu tava fazendo parte, até perguntaram assim, qual a melhor forma de pagamento dentro da Ludopedia? Eu disse assim, cara, a melhor forma se tu é um comprador é a Ludo Store, se tu é um vendedor, a Ludo Store, né? Então daí a galera até riu, assim, porque pra mim, o tempo conta muito, né? E eu tive, como eu vendi muitos jogos nos últimos tempos, por ali, a gente teve, assim, ó, realmente é bem facilitado e é um modelo muito semelhante do que o Mercado Livre tá fazendo. Eu até disse assim, que legal que eles estão conseguindo fazer. Cara, eu tentei por muito tempo, por causa das franquias da Lentes, fazer split de pagamento na nossa adquirente, né? Que é jogar parte do dinheiro, porque a pessoa, no caso da Lentes, ela se assinava o plano dela de mensalidade no nosso site e depois ela colocava lá que ela queria na Lentes Curitiba, Recife e tal, e eu tinha que redirecionar o dinheiro. E eu nunca conseguia fazer isso de maneira correta dentro da plataforma que a gente utilizava. Então sempre tinha que ter a verificação no final. E daí quando eu vi isso funcionando na Ludopedia, eu disse assim, não, os caras tão profissionais ali. Estão conseguindo fazer uma coisa, ainda mais no nível de transações que vocês têm também, mensalmente ali, pra fazer isso. E essa coisa que tu disse dos assinantes serem uma renda garantida, é até uma das coisas que eu acredito bastante, né? Porque é aquela questão da economia da recorrência. Tu não tem que encher o avião toda vez que tu vai colocar ele no ar. Tu já começa o teu mês já com algumas pessoas ali dentro da tua base, e essa base tem um churn rate, né? Ela tem uma taxa de cancelamentos, mas de evasão, né?
ali de assinantes, mas isso daí vai aumentando ao longo do tempo e daí tu vai tendo uma base cada vez maior, né? Então é um modelo de negócio aí que a gente vê dando certo em vários negócios, né? Como Spotify, Netflix e tal, que é essa questão da comunidade, do clube aí, funciona bastante, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar também, até que surgiu aqui, né, do pessoal da turma do Vivendo Jogo que tá participando conosco através do chat, perguntaram assim, né, se existia alguma maneira de rastrear o IP dessa pessoa que tá tentando burlar o sistema de vocês, né? E eu vejo isso também como uma questão de segurança, até mesmo porque a gente já viu leilões, né, que criam fakes, não sei o quê, e essa questão de segurança dentro de empresas de internet, né, de empresas de tecnologia, é uma preocupação bem grande. O que tu pensa quanto a isso, assim, né? Quanto a essas questões de vale a pena ir atrás dessas pessoas que estão inadimplentes? Como é que vocês estão tratando isso? Como é que tá o roadmap aí de vocês? Para inadimplentes, nós automatizamos, né, um módulo de bloqueio automático. Se você é inadimplente por mais de um mês, eu acho que são 30 dias, a sua conta é inativada. Você não consegue nem logar na Ludopid. Então você tem que fazer o depósito, fazer o pagamento, enviar para o Fale Conosco e aí nós liberamos o acesso, né? Isso resolveu em metade dos casos de inadimplentes. Então foi uma implementação recente agora. Mas nos outros casos eles criam outros usuários, né? Então tem a questão do IP. Nós temos, lógico, a administração tem acesso ao IP. Nós corremos atrás de denúncias, né? Então quando tem uma denúncia de fake, o nosso maior problema é quando um vendedor recebe pagamento por fora, que não é o pagamento seguro, e o vendedor desaparece. Então isso a gente não tem nem o que fazer, porque o comprador se dispôs a fazer um depósito direto na conta dele, entendeu? E isso é um problema que a gente quer cortar. A gente quer minimizar porque no final das contas a Ludopedia ela acaba tendo que atuar, e até mesmo juridicamente. E na questão de IPs também, como nós temos o fórum, a parte de moderação tem que ser muito ativa, ela tem que ser pesada, porque tem leis e agora tem a LGPD também entrando e nós não permitimos nenhum tipo de discriminação, de assédio, e acontece muito isso em mensagens diretas, né? Então, quando a gente recebe algum tipo de denúncia, nós vamos atrás do usuário, geralmente são os mesmos, tá? Então é muito difícil você ter um usuário novo que surgiu hoje e um usuário tóxico, né? Que começa a burlar as políticas, a mexer com outros usuários. Geralmente é o mesmo grupo, é um grupinho de 20, 30 pessoas ali que fazem um barulho negativo muito grande. E a gente precisa ficar de olho, e isso demanda muito esforço. E na questão das mensagens e tal, isso é uma curiosidade, até porque eu era programador também, então, né, entendo a linguagem que, que vocês falam aí, mas a minha área era de mobile, né, então eu programava lá pra Objective-C, né, C# e outras coisas assim. Vocês têm algum tipo de filtro também para essas mensagens ou coisa assim, para identificar quando é uma mensagem potencialmente perigosa, assim, nociva, no caso disso? Nós temos bots, né, com palavras-chave. Futuramente aí a gente vai ter bloqueio da mensagem antes do envio, então se a pessoa utilizar algumas palavras-chave ela não vai conseguir enviar a mensagem, e a gente escolhe essas palavras, né, de acordo com as denúncias. Quando vem uma denúncia a gente tem que abrir, tem que ir atrás das mensagens. Ninguém tem acesso a essas mensagens, né, não é um texto indexado que vai para o Google, por exemplo, mas tem no nosso banco de dados. Então a gente tem acesso nesses casos que tem denúncia ou que tem algum apelo jurídico. Aí nós vamos atrás. Porque a quantidade de mensagens diárias no site é muito grande. Seria impossível ter um ser humano ali olhando uma a uma. A gente sabe que tudo isso, até para quem não conhece também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então hoje, se tu tem um site na internet e tu usa cookies, tu instala um arquivo no computador da pessoa para saber se ela visitou teu site, se ela clicou em algum botão, né? Que geralmente o Google Analytics, o Facebook Ads e o Google Ads, eles fazem isso até para poder trabalhar a parte de anúncios deles e de publicidades. Tu tem que ter um banner e uma página lá explicando como tu vai usar os dados desse usuário. Então a LGPD é uma lei brasileira que é inspirada também em outras leis americanas e na Europa, que é onde surgiu muito forte essa questão da privacidade de dados, e era para ser a partir de agosto, né, mas agora ela está sendo prorrogada, mas ela vai, quando ela entrar, o teu site ele tem que informar o que ele faz com os dados do teu cliente. Então se você ainda não atualizou o seu site para entrar nas conformidades da LGPD, a gente, né, aqui no Vivendo Jogo dá essa dica para ficar ligado nisso, porque depois, se tu toma uma multa disso, né,
né? Porque a lei, ela tem um valor estipulado lá, se eu não me engano, é 5% do faturamento total da empresa. Uma multa bem pesada. Né? Acho que é 10%. Eu sei que é uma multa assim que vai quebrar a tua empresa se tu tomar uma multa de usar o dado de uma pessoa. Então, por isso, fique atento nisso. Outra coisa que eu queria perguntar pra ti, sobre a questão do mercado, porque hoje a Ludopédia, ela tá correndo solto, ela tá lá na frente, é o líder de mercado quando a gente fala de fóruns. Existem também outros sites de fórum que começaram a criar e abrir, eu não digo concorrência porque cada um tem as suas características próprias e agregam como um todo pro mercado, mas que dicas que tu daria, assim, pra quem tá querendo começar um site de fórum ou uma comunidade, assim, que tu diria até mesmo a dica que tu daria pro Gama lá do passado, sabe? Cara, não vai por esse caminho que isso daqui não dá certo. A dica que eu dou é, cara, vai perder muita noite de sono com problemas pequenos, né? Então tem muito detalhe para você avaliar. Tem que olhar o mercado, se realmente é um modelo de negócio que vale investir nesse momento, como que funcionam os concorrentes, né? Porque dentro do nicho, dentro do board game, você tem alguns pilares de atuação, né, de negócio. Então o primeiro deles é a loja. É você ter um e-commerce, tem essa parte de vendas. O segundo deles é você ser um canal de mídia, um gerador de conteúdo. Então, com podcast, com blog, com vídeos no YouTube ou Instagram, que é uma outra linha de atuação no mercado. O outro é você ser um designer e procurar editoras, procurar criar seus produtos, e no fim as editoras em si que fazem a distribuição do jogo. No meio virtual, você ter um site assim semelhante à Ludopedia, a primeira coisa é você ter uma infraestrutura bem montada, a topologia da infra tem que estar bem estruturada para aguentar a demanda do crescimento. A parte de segurança é importantíssima, agora com a LGPD também. Se você abrir para um fórum, pense assim, a moderação hoje em dia ela é muito mais cobrada do que era em 2011. Então você tem que ter um cuidado extremo com as ações de outras pessoas, porque você será julgado por isso, né? Até pela lei, que de repente tem um usuário que criou uma conta lá fake e a pessoa por trás, né, do computador tá escrevendo barbaridades no seu site, quem é responsabilizado é o site. Então você tem que ter uma visão desse conteúdo tem que ter uma participação muito ativa, né? É uma das partes mais trabalhosas nossa nesse momento. Falando também, assim, um pouco sobre o futuro, certo? A Ludopédia. A gente, como tu falou antes, que o BGG também é uma inspiração pra vocês e tal. O que vocês veem? Assim, o BGG, por exemplo, a gente viu esse ano alguns eventos digitais, eles fazendo aquelas BGG Con e tal, né? Vocês acreditam, vocês também querem expandir pra esse lado de eventos? O que vocês veem falando de negócio mesmo? Como é que vocês estão pensando em trabalhar a marca da Ludopédia? Quais são os próximos passos, assim, vamos dizer, pros próximos 3 anos aí? Em eventos nós não temos intenção de entrar nem em geração de conteúdo. Então nós apoiamos, divulgamos qualquer evento, qualquer canal, né? Nós temos funcionalidades lá para isso. Nós participamos da Genco, agora da Spiel, junto com o pessoal que tá organizando essas ações aqui no Brasil. Mas assim, a gente não tem intenção de entrar na parte de evento. O que a gente pensa da Ludopedia, assim, a plataforma Ludopedia, a parte técnica da Ludopedia, ela está pronta. Então, se você parar para analisar, ela pode ser usada em qualquer outro ramo de negócio, seja livro, seja jogos de videogame, seja action figures, qualquer outro produto a gente poderia implementar. Lógico que mudando o nome, né? Então a gente não teria Ludopedia, seria uma outra URL, um outro site. Mas a parte técnica está pronta, então a gente pode utilizar isso para fazer um marketplace de qualquer outro produto. Isso que nós estamos avaliando também. E os leilões, vocês pensam em manter ele e tal? Porque os leilões eles acabaram sumindo até de alguns sites como o próprio Mercado Livre, até pela questão do trabalho, vamos dizer assim, das coisas que acontecem. Os leilões eles continuam ali dentro do modelo de vocês também? Sim, o leilão continua. Ele é uma das funcionalidades mais acessadas do site, então se você coloca um produto seu em leilão, provavelmente você vai vendê-lo, porque quando você coloca um produto no mercado, todo mundo que deseja aquele produto recebe uma notificação. A venda é muito rápida, é lógico, se você colocar um preço abusivo, você não vai vender, não adianta. Agora, se for um preço justo de um produto usado ou mesmo lacrado, a venda é muito rápida. Então, e o leilão é um dos carros-chefe assim, da Ludopedia, né? Então não tiraremos
ele do ar. O que pode acontecer é a gente direcionar ele para o pagamento seguro, até para garantia dos compradores e até para nossa segurança do faturamento mensal. Uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, quanto à API, né? Aqui perguntaram também sobre vocês têm interesses em fazer coisas parecidas com o BG Stats ou Cardboard Butler, né? Que usam a API do BGG. Como é que vocês estão planejando essas outras integrações usando a base de dados da Ludopad? Então, cara, a gente estava com um projeto no início do ano, né? A gente entrou com um projeto de criação de app e liberação das APIs. Aí, com a questão do Covid, da quarentena, a gente deu uma freada, porque exige um investimento. Tem um investimento em desenvolvimento, tem um investimento em infraestrutura. Hoje, nosso site está hospedado na AWS. Isso foi uma das maiores dificuldades quando se fala em site, né? E que teve o aumento de transações, o aumento de usuários que nós tivemos. A hospedagem no Brasil, nós tivemos muito problema e nós passamos por 3 hosts aqui, 3 empresas, né, de hospedagem nacionais e nenhuma deu certo com a gente. Ficamos com a hospedagem nos Estados Unidos por um bom tempo, a AWS chegando no Brasil e inaugurando os data centers, né, aqui em São Paulo, nós migramos para cá. Foi uma das melhores estratégias que a gente poderia ter tido, que ajudou pra caramba, mas foi uma dificuldade até chegar nesse modelo, né, nessas ferramentas que usamos hoje. Nós sofremos bastante aí de migrações e quedas e travamentos. Para você ter uma ideia, em horário de pico, 9 da noite, 10 da noite, o site travava quase todo dia, porque tinha muita gente aguardando finalização de leilão e era F5 direto. E aí derrubava o site. E agora na AWS você tem o escalonamento natural da cloud, você tem uma grande demanda, você sobe uma outra máquina lá automaticamente e a hora que essa demanda baixa, você destrói a máquina. A gente tem esses controles aí de infraestrutura que ajudou bastante. Não, com certeza. Para quem não conhece, a AWS, né, é o serviço de internet da Amazon, que hoje ela comporta, hoje metade da internet, eu acho, ou mais até, está hospedadas em servidores da Amazon, né? Então, mais do que vender board games, né, a Amazon hospeda aí toda a internet. Gama, a gente, então, para caminhar aí pro final da nossa conversa, eu queria pedir aí pra ti umas últimas palavrinhas para quem tá nos ouvindo. O que tu diria hoje para um novo empreendedor, né, que tá querendo começar um negócio online ou até mesmo abrir um e-commerce e se aventurar aí por esse mundo da tecnologia? Fazer muita pesquisa, muito estudo, né, do que ele pretende, do ramo onde ele vai investir. Começar com o pé no chão, ver o investimento que ele vai aportar naquele projeto, né. Tem empresas até, o próprio Sebrae que ajudam nesse estudo de caso. É pesquisa de mercado, análise do mercado. O mercado de board game, ele cresce muito anualmente, e só que você vê poucas editoras ficando cada vez maiores e muitas editoras desaparecendo. Tem que olhar, tem que fazer bons contratos. Se você for tropicalizar algum produto internacional, né? Avaliar esses contratos, ver juridicamente as cláusulas desse contrato. E para montar uma loja, um e-commerce, eu acho que o maior problema hoje é logística, não é nem a parte técnica em si. A gente sofre muito com a nossa logística. E esse é onde o calo dói mais. Eu queria agradecer então, assim, porque foi um grande prazer conversar aqui contigo e falar um pouco sobre né, o passado, o presente e o futuro aí da Ludopedia. Foi um baita papo aí. Queria agradecer também o tempo de, né, você que nos ouviu até agora aqui no podcast. E para quem ainda não conhece, tem outros episódios aí também com outros empreendedores conversando aqui no Vivendo de Jogo. E não deixa também de rolar para baixo aqui agora e comentar aí qual foi a curiosidade aí sobre a Ludopedia, o que tu achou aí sobre essa parte, vamos dizer, mais técnica aí desse negócio de ter um site, né, trabalhando com jogos de tabuleiro. Eu queria então agradecer mais uma vez o Gama, agradecer também os alunos da turma do Vivendo de Jogo que participaram dessa conversa aqui pelo chat, e a gente se vê no próximo episódio.